segunda. Liz Truss tem um grande desafio pela frente, principalmente pela situação econômica do Reino Unido, não só o Reino Unido, mas o mundo como um todo, que tem enfrentado uma grande pressão inflacionária, a Europa principalmente. A taxa da inflação, a última registrada no Reino Unido, mais de 10%, recorde de 40 anos. Quais os maiores desafios que você acredita que o Reino Unido irá passar agora, exatamente no início de uma nova era, né? Nova era ali para o rei e nova era também para a nova premier. Quando a Elizabeth assumiu o trono, em 1953, o Reino Unido ainda era relevante internacionalmente falando, não é? Até que houve o episódio do Canal de Suez e aí você já viu que o negócio já tinha degringolado. Então ela foi uma rainha de transição. No caso do Príncipe Charles, agora Rei Charles III, também acontece a mesma coisa. O Reino Unido já não tem a mesma relevância global e ele está assumindo a chefia de Estado britânica no momento em que existe uma mudança do eixo global do Atlântico para o Pacífico. Isso é óbvio, né? Você olhar as maiores economias do mundo, as maiores populações do mundo, está tudo na Ásia, não está mais na Europa. A Europa é um continente envelhecido, que tem uma renda per capita alta, mas que vive da nostalgia do passado. Os Estados Unidos, queiram ou não, e é muito difícil às vezes, mas vem em declínio. Não é? Os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, era mais de 50% da economia global, hoje não chega a 15%, 16%. Então houve um declínio e uma diminuição da relevância global dos Estados Unidos. Então só não enxerga que o mundo está indo para a Ásia quem não quer, quem não consegue visualizar essa mudança de eixo, e é normal. Até porque, pensando, né, Paula, durante 18 séculos a maior economia do mundo sempre foi a chinesa. Ela não se tornou a maior economia, depois ela perdeu o posto justamente em razão da Revolução Industrial. E eu sempre comento o seguinte, a Rota da Seda era trazendo coisas da Ásia para a Europa, não era levando coisas da Europa para a Ásia. Né? Então você entende o tamanho da economia asiática, do papel global que a Ásia tem. E essa é uma grande mudança. No caso do Reino Unido, eles pretendem ainda manter esta relevância. Existe muita gente saudosista ainda do grande Império Britânico, e é por essa razão que eles olham assim com um olhar distante daquilo que acontece na Europa, não querem fazer parte da União Europeia, querem ter um relacionamento próximo com os Estados Unidos, mas eu sempre digo uma coisa, do ponto de vista estratégico, o Reino Unido é importante para os Estados Unidos como se fosse um porta-aviões fixo, né, para eles terem uma presença ali na Europa. Mas o Reino Unido tenta fazer esta parceria com os Estados Unidos, que leva, inclusive, a querer ter uma interferência na Ásia e ter uma atuação ali na Ásia, sendo que está na Europa, e a obrigação e a preocupação deveria ser mais ali. O grande problema do Reino Unido é que todos os países europeus estão com problema. Todos. Então, não é que foi o Brexit que causou esse problema, que está todo mundo com problema. Só que o Reino Unido está com uma inflação maior. Só que o Reino Unido está com um problema de desabastecimento maior. Só que o Reino Unido está com um problema, embora... Né, desvalorização da Libra também. A desvalorização da Libra. Embora o euro também tenha caído. Mas... e o Reino Unido achava que ia conseguir passar incólume essa questão da crise energética gerada pela guerra na Ucrânia. Então, e não vai passar. Inclusive, eu acho que a perspectiva é que o preço da energia suba em 80%. Sim. Isso, numa situação complexa como essa, é muito complicada para a primeira-ministra. E ela assume com esse pacote, e além disso tem aí o coroamento, né? A mudança, né, do reinado especificamente, acontecendo tudo ao mesmo tempo. Né? A coroação do rei. Ela tem essa morte que ela precisa lidar e ela tem a coroação. Então, ela e Charles chegam verdes nessa situação. Charles vem com mais maturidade, que vem treinado, e aí tem que ver se os dois vão se dar bem. Não é? Porque... essa é uma coisa importante. Nós já tivemos ocasião em que a Margaret Thatcher não se dava bem inicialmente com a rainha Elizabeth. Então pode acontecer esse tipo de rusga no início, ou pode ser muito bom para Liz Truss, não é? Porque se ela fizer este processo de transição bem, e ela fizer a cerimônia de coroação bem, e o público britânico voltar a ter estímulo e a vislumbrar bem o seu país, isso é um elemento positivo, porque você sabe que na economia a primeira coisa que você precisa é o sentimento de bem-estar.
Sim. Se as pessoas desconfiam que o negócio vai bem, aí entra naquela profecia que se autocumpre. Então, ela tem o desafio, ela, no meu ponto de vista, na questão da guerra, erra um pouco, porque ela vem aí num alinhamento direto com os Estados Unidos, que é complexo ali naquela questão, porque os Estados Unidos não querem ajudar a Ucrânia a recuperar o território, mas eles querem estrangular a Rússia. Essa é a primeira coisa. E o segundo problema dela é justamente ela querer ser a mais favorável ao Brexit e querer aí entrar em conflitos com Bruxelas, e que é ruim para eles, porque justamente a relação econômica entre o Reino Unido e a Europa é importante para o Reino Unido, muito mais até do que para a Europa.